Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa aula de Direito Processual Civil 1. É sempre uma alegria, uma satisfação acolher vocês aqui, estar com vocês aqui na sexta-feira à noite, né? Sexta-feira é sempre o melhor dia da semana, porque daí depois a gente tem o sábado, o domingo, e o pessoal que é aqui do Rio Grande do Sul tem a segunda-feira também para descansar, né? Neste mês, porque segunda-feira aqui é feriado, né, na segunda-feira, tá? Então, por isso que sexta-feira é sempre o melhor dia da semana. Mas, meus amigos, a gente vem avançando, né, no estudo do processo de conhecimento, tá? Alguém explica para o Lucas aí qual é o feriado, o que, que é o feriado. Aliás, é até um feriado que é o Dia do Gaúcho, Semana Farroupilha, o 20 de setembro, né, que se comemora a questão aqui no estado, mas acaba fazendo muito mal esse feriado, pelo menos na minha ótica, porque a gente acha que a gente é um pouquinho mais do que a gente é, e principalmente o estado do Rio Grande do Sul, em termos de administração, se a gente for olhar, faz 40 anos que ele é mal gerido pelos próprios gaúchos, né? O próprio Tribunal de Justiça foi um dos últimos tribunais, tá, a implantar o processo eletrônico, tá? Então, aquela questão de sirvo nossas façanhas para toda a terra, né, para os outros, que a gente, aqui tem muito essa questão de se achar ser mais do que outros, né, do restante do Brasil, isso fez muito mal para o povo gaúcho. Eu dou dois exemplos. Um Estado mal administrado por todos os partidos políticos, né, não só por um ou outro, porque passaram nesses últimos 40 anos todos os partidos políticos, né, na administração, e até em termos de Tribunal de Justiça, tá? Para vocês terem uma análise, foi um dos últimos estados a implantar o processo eletrônico, e principalmente aí a gente teve muitos problemas, né, nesse último ano, em função da administração tecnológica, né, do próprio tribunal, tá? Das informações como um todo, tá? Mas é este o feriado da segunda-feira. Mas o nosso foco aqui é a questão processual, meus amigos, e a gente já estudou aqui os requisitos da petição inicial, tá? Vimos que a petição inicial, ela precisa preencher determinados requisitos, que são todos aqueles do artigo 319, que agora vocês estão exercitando, entregando como atividade, né, aqui avaliativa, uma petição inicial, tá? Então, eu vejo que a disciplina, ela cumpre com o seu papel enquanto teoria e prática, né? Então, estudamos a teoria e agora vocês estão vivenciando a situação prática. A atividade da avaliação 2 vai ser uma contestação que vocês vão fazer, então nós cumprimos também com outro papel em termos de aqui de disciplina prática profissional, que é a disciplina de processo, tá, gente? Então, nós vamos exercitando essas situações aqui ao longo do semestre. E na semana que vem eu vou dar uma olhadinha nas iniciais de vocês, uma olhadinha, não, uma olhada bem, com bastante atenção, e vamos fazer alguns apontamentos, algumas situações aqui em aula, gente, com todo o objetivo pedagógico de orientar, de fazer com que vocês, se tem alguma coisa, se tem algum equívoco na petição, meus amigos, aqui pode ter todos os equívocos, não há problema, vocês não estão afetando ninguém, nós estamos aqui para aprender, e daí vai acontecer isso na contestação, que vai ser a atividade prática que a gente vai desenvolver aqui, né, na avaliação 2, tá? Então, nós hoje começamos a estudar as defesas do réu, as estratégias. Então, o que a gente viu na semana passada? Nós fizemos audiência, né, de conciliação, tá? Foi exatamente isso que nós fizemos na semana passada, uma tentativa de conciliação, tá? Não foi possível,
Depois, mais à frente, nós vamos fazer uma audiência de instrução. Então, essa audiência de instrução, ela é muito importante. Aliás, esta semana, eu estou, assim, tanto feliz, porque depois de quase 2 anos, né, praticamente, a gente está fazendo audiências, claro que foi em março do ano passado, as últimas audiências presenciais que a gente fez, mas nessa semana eu fiz 2 audiências presenciais, que era desde março do ano passado que não acontecia. E eu vou dizer para vocês, as audiências online, elas têm sido muito produtivas, mais na Justiça do Trabalho. Na vara de família, eu quero dizer para vocês que a presencial, ela tem sido mais efetiva. Então, nessa semana, a audiência presencial, ela foi muito produtiva, foi efetiva, e até eu estava conversando com a magistrada, ela retoma as audiências presenciais justamente em função da dificuldade que se tem com testemunha, com a questão tecnológica. Eu lembro aí numa semana que eu fiz a audiência, daí, no caso, o réu, ele estava brigando com a esposa, né, durante a audiência, né? Houve até um bate-boca, quer dizer, claro, se tratava na questão de divórcio, já tinha constituído um novo relacionamento, e não sei se ela estava ouvindo, participando, e durante a própria audiência. O advogado dele estava dirigindo durante a audiência, tanto que a magistrada, não, o senhor vai ter que parar, né, porque eu não posso permitir que você continue andando durante a audiência, né, porque oscilava o sinal. Então, observem que há algumas situações também, às vezes, que durante as audiências as pessoas não levam muito a sério essa questão da própria audiência, da formalidade, da seriedade que o ato precisa. Mas nós vamos fazer aqui, não temos outra alternativa, uma audiência de instrução, tá? E essa audiência, ela vai acontecer aqui de forma online, tá? Então, vai ser uma das atividades que a gente vai fazer no momento adequado, tá? Então, hoje, como é que é o andamento do processo? Vamos pensar que processos são momentos sucessivos que vão acontecendo. A gente fez a distribuição da inicial, tá? Houve o recebimento, tá? A petição, ela foi recebida, tá? O réu foi citado, tá? Então, para se defender ou comparecer na audiência de conciliação. Então, nós já fizemos a audiência de conciliação, e agora o próximo passo, como não houve acordo, né, na audiência de conciliação, é a apresentação da defesa. Então, a partir deste momento, nós começamos a estudar quais são as estratégias, as possibilidades de defesa que o réu tem, tá, gente? Então, é isso que a gente passa a ver a partir de agora, tá? Então, nós estamos lá no nosso Código de Processo, no artigo 335, tá? Eu vou agora compartilhar aqui a tela com vocês, e ao compartilhar eu já vou começar a mostrar aonde é que nós estamos, né, no Código de Processo. Então, para que vocês percebam que a gente vem numa sequência de estudos, tá? De artigos, de leitura. Mas por que a gente olha para o código, meus amigos? É o documento legal que orienta todos os procedimentos relacionados ao processo de conhecimento. Então, a nossa fonte legal, a nossa fonte de orientação, ela está aqui, tá, gente? E a partir deste momento, nós começamos a analisar as defesas, tá? Então, tem, se eu não me engano, ali também o módulo 5, né, que a gente, é o módulo 5, tá? E é isso que a gente passa a estudar, as defesas, né, as defesas do réu, tá, gente? Deixa eu baixar aqui, acho que fica melhor.
Muito bem, tá? Então, aqui são as defesas do réu. Nós estamos no artigo, né, 335. Quais são as possibilidades? Meus amigos, em determinadas situações, você reconhece a procedência do pedido, tá? Eu vou dar um exemplo, um último exemplo que a gente fez o reconhecimento da procedência do pedido, tá? O réu me procurou que ele paga uma pensão alimentícia, ele repassava, é um valor do salário mínimo, tá? É isso que ele paga, um percentual sobre o salário mínimo para o filho, né, da ex-esposa, tá? Ele tem hoje um salário muito diferente, tá? Então, ela só fez o pedido, o único pedido que constava na inicial era desconto em folha, porque ele, além de ter uma situação muito favorável, tá? Muito favorável em termos de percentual de pagamento que ele faz para o filho, ele não tinha data que ele fazia o pagamento, né? Então não tinha essa responsabilidade. Daí somente constava no pedido, tá? Na inicial, que os descontos fossem feitos diretamente em folha, tá? Eu disse para ele, meu amigo, a gente não discute essa situação, tá? Você não vai ter incomodação, a empresa que vai fazer o desconto vai repassar, tá? E é isso que nós vamos reconhecer a procedência do pedido. Foi exatamente isso que a gente fez. Então, essa é uma possibilidade, tá, de resposta, tá? Então, deixa eu só aqui, e aqui no artigo 487, no código, para mostrar para vocês. Opa, tá aqui. Né? 400. Tá? Então, observem aqui, gente. Haverá resolução de mérito. O que é resolução de mérito? Gente, é quando que o direito ele é decidido, tá? Então, mérito significa que o juízo, né, ele vai analisar a questão do pedido, tá? Então, observem aqui no terceiro. Homologar, inciso terceiro, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, tá? Então, quer dizer, o réu reconhece o pedido, reconhece, tanto que ele que fez o encaminhamento para a empresa para fazer os descontos, tá? Enviou os documentos, tá, gente? O ofício para a empresa fez toda essa situação, tá? Além disso, meus amigos, tem um aspecto de não pagar, tá? Claro que você reconhece e pede para que não seja feito pagamento de custas, de honorários, porque você reconheceu, tá? Não contestou, tá? Não contestou. Claro que o juízo ele pode fixar honorários de sucumbências, mas observem que é uma das estratégias também para não fazer o pagamento de honorários de sucumbência, não pagamento de custas, tá? Então, é uma das estratégias que você tem, reconhecimento. Então, o juízo vai homologar o reconhecimento da procedência. O réu diz, ok, a concordância, não há resistência ao pedido, né? Não há resistência ao pedido, quer dizer, o réu, ele concorda com os pedidos formulados na inicial, no exemplo que eu estava apontando para vocês, que é o desconto em folha. Esse era o único pedido que tinha, tá? O desconto em folha, tá? Então, nesse sentido, você reconhece e fica uma situação mais tranquila, tá, gente? No próprio processo, tá? E daí não tem audiência, não tem nenhuma situação. É a forma que você tem de resolver, tá? Você se dá conta que não há nenhum prejuízo, nenhuma consequência, tá? E o pedido era apenas o desconto em folha, não era revisão de alimentos, não é para que sejam fixados a partir do percentual
dos rendimentos, tá, gente? Então, eu estou trabalhando a partir do exemplo que eu apresentei para vocês, tá? Então, o réu, ele pode reconhecer, essa é uma das respostas que pode ser dada à petição inicial, tá? Uma segunda situação, requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio, tá? Então, aqui é quando que há um litisconsórcio. O que eu quero dizer litisconsórcio? Há vários, há mais de um autor no polo ativo, tá? Então, você vem a requerer, então está lá no artigo 113, vamos dar uma olhadinha, né, no artigo 113. Tá? Então, litisconsórcio, duas ou mais pessoas podem litigar, né, no mesmo processo, tá? Então, é disso que nós estávamos falando aqui, tá, gente? No litisconsórcio. Voltamos para cá, tá? Outra resposta, né, gente, pode ser a contestação, tá? A contestação, que na sequência nós já vamos passar a estudar a contestação, tá? A contestação é a resposta que você dá à inicial, mas vou dar um exemplo. O autor, ele entrou com a ação indenizatória em função de um acidente. Mas daí você se dá conta que você não foi o culpado. Quem foi o culpado pelo acidente foi o autor que entrou com ação contra você. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar com outro processo? Não. Você vai utilizar o mesmo processo para dizer, opa, eu não fui o culpado pelo acidente. Quem foi o culpado que cometeu o ato ilícito foi o autor. E daí nós chamamos isso de reconvenção, tá? O que é a reconvenção? Você se utiliza da contestação para entrar, vamos usar, para fazer uma ação também, pedidos contra o autor da ação, tá, gente? Então, por isso, claro, tem algumas situações especiais, eu não posso, em qualquer ação, fazer uma reconvenção, tá? Não teria sentido, né? É somente em situações que há também obrigação, tá? Vamos usar este exemplo, por parte do autor, que ele não cumpriu determinadas obrigações, tá? Ou ele foi quem cometeu o ato ilícito, por exemplo, numa situação de responsabilidade civil, tá? E aqui a gente tem o artigo, aliás, a resposta aqui é a admissão de impedimento, suspeição do juiz, do MP ou do auxiliar da justiça, tá? Então, tem algumas situações, por exemplo, eu, num determinado momento, aliás, ainda continua sendo meu cliente, tá? A gente ainda não finalizou, está na fase de cumprimento de sentença, ele é o assessor do juiz, tá? E naquela situação, a gente teve que distribuir o processo aonde? Na comarca, na vara, né? Na qual o meu cliente, ele era o auxiliar, né, o principal auxiliar do magistrado, tá? Então, nessas situações, lá na defesa, tá, o réu, o que ele arguiu, a ré, né, no caso, ela arguiu o quê? A suspeição do juízo. Mas observem que ela não, embora tenha arguído, o juízo se declarou, né, digamos, impedido antes, tá? Então, no primeiro despacho, ele se declarou impedido, tá? Então, observem que tem determinadas situações que o próprio juízo, de antemão, ele se declara impedido em função de envolver pessoas próximas, né, e de seu relacionamento, tá? E uma última situação é o réu não apresentar resposta, ele ser citado, tá? E ele simplesmente, né, não aparecer no processo, ou não dar nenhuma resposta, que é a revelia. O que é o instituto da revelia? É o réu devidamente citado
e ele não apresenta, né, a sua defesa, tá, gente? Então, são essas situações que a gente passa a estudar a partir de agora, aqui, né, na nossa disciplina. Alguma pergunta, algum questionamento, meus amigos? Nenhum, professor. Estão conseguindo acompanhar? Então, vamos lá. Sim, professor. Então, observem, gente, o que é a contestação, tá? A contestação é uma espécie assim, de contraposição formal ao direito de ação. Da mesma forma, meus amigos, que você tem o direito de acessar a justiça, o direito de ação, né? Todas as pessoas têm direito de ação, tá? Então, da mesma forma que nós podemos entrar com um determinado processo, alegar o não cumprimento de alguma obrigação ou o cometimento de algum ato ilícito do ponto de vista civil, tá? O que a gente... o réu, a pessoa que está sendo demandada, tá? A pessoa que está sendo processada, ela também precisa ter o direito de apresentar a sua defesa, tá? E isso, meus amigos, está lá na Constituição, tá? Lá na Constituição. Se a gente voltar aqui para a Constituição Federal, então, deixa eu só botar aqui. Então, observem que aqui no inciso 55, né, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, tá? Então, vocês estão percebendo, tá, que a Constituição, ela garante a ampla defesa, o contraditório, tá? Então, o Estado democrático e de direito, gente, ele não permite regimes de exceção no processo, tá? Ou que a parte não possa se manifestar, que a parte não possa acessar os autos, tá? Isso, meus amigos, é característica do Estado democrático e de direito. Não é por acaso que o próprio Estatuto da Ordem, o Código de Ética, eles apontam para a defesa do Estado democrático e de direito, né? Ou seja, que o advogado é um defensor, né, do Estado democrático e de direito, tá? Então, deixa eu ver se está. Né? Então, por isso, meus amigos, sempre a Constituição ela vai trabalhar com esta ideia, né, da mesma forma que o autor ele pode ingressar, ele pode acessar a justiça, o demandado, o réu, ele também, né, no caso, a sua situação, ela está, digamos, constituída, ela está fundamentada também pelos princípios da ampla defesa, do contraditório, da isonomia e do acesso à justiça, tá? Não é somente quem está demandando, tá? Que é, digamos, meu Deus, me fugiu o termo, contemplado, né? Contemplado, é isso, né? Pelo acesso à justiça. Não, todas as pessoas são contempladas pelo acesso à justiça, tá? O que o réu deve apresentar? O que o demandado deve apresentar, tá? Todas as razões de fato e de direito pelas quais impugna os pedidos do autor. Você tem que apresentar a sua versão dos fatos, né? Como é que você faz a leitura daquela situação? Não, ou seja, ele está dizendo que você
agiu de forma imprudente e por isso que ocasionou o acidente, tá? Então, você vai ter que dizer não, que você estava dirigindo numa situação sem nenhuma ilicitude, tá? Eu lembro, meus amigos, que num processo de responsabilidade civil, tá? Eu fui e busquei um vídeo e levei para audiência no caso de instrução e juntei no processo também, porque o réu dizia que o meu cliente ele estava em alta velocidade e por isso que o acidente aconteceu, tá? E eu tinha que desconstituir essa tese, provando que o meu cliente não estava em alta velocidade. E como é que eu provei que o meu cliente ele não estava em alta velocidade? Pelas consequências, né, do próprio acidente, né? Por exemplo, houve apenas um amassamento, tá, da lataria, da porta do veículo do réu que invadiu a pista principal, tá? E eu provei de que forma? Daí, eu lembro que eu tenho um amigo que é policial rodoviário federal, tá, gente? Ele me mandou uns vídeos testes, tá? Feitos pelas montadoras de veículos, tá? Por exemplo, se você está a 40 km por hora, o que acontece no veículo? Se você está a 60 km, se você está a 80 km, o que acontece? E eu juntei isso no processo, tá? E levei também para a audiência, tá? Mostrei isso, reforcei essa situação, tá, gente? Então, observem que daí você tem que desconstituir. Olha, a tese da alta velocidade, se ele estivesse na velocidade que o réu alega, olha o que poderia ter acontecido no veículo. Tá? Olha o que aconteceu. Então, se somente aconteceu isso em termos de danos materiais no veículo, pequenos amassamentos comparado, né, que o veículo invadiu, quer dizer, a pessoa ela estava no máximo a 50 km por hora, que era a velocidade permitida naquela né, avenida. Tá? Então, vocês estão percebendo, em algumas situações, o que você precisa levar para desconstituir determinadas teses, tá? Então, eu lembro dessa situação que ela foi bem importante, né? Então, você consegue fazer o quê, gente? Desconstruir a tese da outra parte, tá? Então, pode ser de forma mais ampla a defesa do réu, deve trazer todas as alegações de ordem processual, tá, meus amigos? Olhem aqui, você tem em determinados momentos ou em determinadas situações que, do ponto de vista do direito material, prestem bem atenção naquilo que eu estou dizendo, direito material, em termos de mérito, tá? O réu, ele não tem razão, tá? Ou ele é o culpado, ou foi ele que não cumpriu com a obrigação, ou ele que não fez algo que ele deveria fazer, tá? Eu lembro, assim, de uma situação, de um processo de defesa de uso capião, tá? Que a parte nos contratou para fazer a defesa, daí a gente foi investigar aquela história, aquela situação, já era o segundo processo que a parte autora entrava e já havia uns 8, 9 anos atrás, ele tinha feito o mesmo processo, tá? E daí, quando que a cliente me falou isso, eu fui atrás deste processo, fui atrás da sentença do processo, das plantas, de todas as situações daquele processo, e trouxe para este novo processo. Então, meus amigos, do ponto de vista do direito, eu não tinha o que fazer, porque os meus clientes, como eles têm inúmeros imóveis, eles foram até que relapsos em relação àquele imóvel, né? Então, embora tenha tido procedência, aquele autor, aquele vizinho continuou utilizando o imóvel, tá? Como é mais ou menos assim de uma divisa
entre a área urbana e rural de uma cidade, ele ocupava, né, aquele sítio, né, e aqueles terrenos, né, para a criação de ovelhas, tá, gente? Então, observem que o autor utilizava para o réu, né, os meus clientes era interessante que o terreno ficava limpo sempre, mas ele alegou e entrou novamente com uma ação, né, de uso capião, tá? Então, o que acontece, gente? Do ponto de vista do direito, tá? A prescrição aquisitiva, ela já tinha se constituído, mas tinha aqui uma situação processual que envolvia as partes. Já tinha ocorrido um processo anteriormente. Então, aqui, meus amigos, a defesa, ela foi de ordem processual, porque do ponto de vista da ordem material, não havia o que fazer ou o que apresentar em termos de defesa, tá, gente? Então, por isso que em determinados momentos, tá, você tem defesas de ordem processual, que na sequência nós já vamos começar analisá-las, estudá-las, tá? E tem aquelas situações, né, de ordem material, que é o princípio da concentração da defesa, que você precisa fazer no momento da contestação. Se você não fizer na contestação, juntar os documentos, juntar todas as situações, ou não fizer todos os pedidos aí que sejam importantes, ou as situações que sejam importantes aí, tá? Depois, né, passou o momento. Então, por isso que a gente fala do princípio da concentração da defesa, que é na contestação que você precisa fazer, é a eventualidade, né, e a questão da impugnação específica dos documentos trazidos pelo o autor, é naquele momento que você precisa fazer, não no final do processo, tá, gente? Então, é neste momento que você concentra, né, e por isso que fala o princípio da concentração da defesa, que é ali na contestação, tá, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Quais são os prazos, meus amigos, tá? Quais são os prazos que a gente tem, tá? Para fazer a contestação. Via de regra, 15 dias. 15 dias do quê? Da audiência de conciliação ou mediação, tá? Aconteceu a audiência de conciliação ou mediação. Não foi possível a composição. O que é a composição? As partes chegarem a um acordo, tá? Então, abre-se o prazo para a contestação. Do protocolo do cancelamento, né, da audiência de conciliação ou mediação, tá? Então, no caso, 15 dias, tá? E mais das situações previstas no artigo 231, que nós vamos verificar agora. Tá? Então, olha aqui, indeferida a petição inicial, quando ela é indeferida, não recebida, indeferida significa não recebida, o autor poderá apelar, tá? Facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se, né? Porque se o juiz indeferiu, não, eu vou receber agora inicial, normalmente isso não acontece, tá? Então, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso, né? Então, a apelação que foi feita ao tribunal, tá? Então, 15 dias também, né, para esta situação. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos. O que significa o retorno dos autos? Quando você faz a apelação, o processo ele vai para onde? Vai para o tribunal, vai para o segundo grau, tá? Daí lá é reformada a sentença, vamos dizer, nesse exemplo de indeferimento da petição inicial, no retorno dos autos, significa quando os autos voltam do segundo grau para o primeiro grau, tá? Então, ali, novamente, abre-se o prazo, né, para a apresentação, né, da contestação, da defesa, são os 15 dias que nós acabamos de conversar aí, tá? Então, tá ok.
Meus amigos, agora vamos ver aqui no código se tem alguma coisa que a gente deixou, né? Não trabalhou, tá? Aqui nós já falamos, né, que a questão do réu, né, na contestação é toda a matéria de defesa, tá? Ele precisa aqui trabalhar, ele não pode deixar, né, para depois, num segundo momento, um terceiro momento, tá? Então, é na contestação, está escrito ali no artigo 336. E o artigo 337, tá? Olha o que está escrito. Antes de discutir o mérito, incumbe ao réu alegar. Aqui, meus amigos, o 337 é aquilo que nós chamamos, e que eu até coloco aqui no material, tá? As preliminares, tá? Que na contestação você tem uma primeira parte, que é a defesa processual, né? As defesas processuais, que daí o que a gente vai estudar a partir de agora, meus amigos? Quais são os problemas que este processo ele tem, tá? Há algum problema de ordem processual, tá? Esses problemas de ordem processual nós chamamos preliminares, chamamos defesas processuais, tá? É a defesa processual, tá? Então, observem que aqui, e depois eu vou voltar a completar o exemplo que eu anunciei aí para vocês, tá? De que a única estratégia de defesa naquela situação de uso capião era de ordem preliminar, era de ordem processual, era uma defesa processual, tá, gente? Então, é exatamente isso que a gente passa a estudar. Aqui são as preliminares ou as defesas processuais, tá? Então, nós estamos exatamente aqui no artigo 337, é um artigo muito importante, tá, gente, para o... deixa eu ver, 337... Eu só aumentei aqui um pouco o tamanho da letra para que vocês possam enxergar melhor. Então, antes do mérito, gente, aqui, antes de qualquer discussão de quem tem o direito ou quem não cumpriu a obrigação, quem cometeu o ato ilícito, tá? Antes de fazer essa discussão de mérito do direito em si, a gente precisa trabalhar as questões de ordem processual ou as preliminares, que são todas essas aqui, todos os incisos aqui do artigo 337. Então, é exatamente isso que a gente passa a estudar, trabalhar agora neste momento, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, queiram apontar sempre aqui, tá, gente? Tá, então, observem, aqui, o inciso primeiro, tá? Ele vai dizer o seguinte, tá? Inexistência ou nulidade da citação. Não existiu a citação, ou a forma de citação, ela é passível de nulidade. É isso que traz aqui o primeiro inciso, tá, gente? Então, observem, inexistência significa não citação. A citação não ocorreu, tá, gente? Ela não ocorreu a citação, tá, gente? Então, inexistência significa que não aconteceu, tá? E essa questão da citação, quer dizer, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, tá? No processo, a gente não pode pensar que um processo ele vai tramitar sem a parte ser informada e tomar conhecimento da existência do processo. Tá? A parte precisa tomar conhecimento. Se a parte não tomar conhecimento, não há como a gente falar, né, de continuidade no processo, tá? E deixa eu ver aqui na Constituição, o inciso 50 e... Porque a gente volta lá, que eu localizo. Tá? 55, tá? Então, se a parte não toma conhecimento, tá, são assegurados o contraditório. Então, eu não pode estar tramitando um processo, meus amigos, e eu não ter conhecimento deste processo, tá? Eu preciso ter conhecimento deste processo,
tá? Não pode ele estar andando e eu não ter conhecimento, tá, gente? Eu preciso saber da existência desse processo, ir lá me defender, tá, gente? É isso que nós precisamos fazer nos processos, tá? Então, olhem aqui, meus amigos, tá? Inexistência significa não aconteceu a citação. Nulidade, a citação ela aconteceu de forma irregular. Havia necessidade da citação, do recebimento em mãos próprias, tá? Ou a pessoa do próprio réu ter recebido a citação. E foi um terceiro, um vizinho que recebeu. Não, gente, tá? Que é o réu que precisa ser comunicado, tá? Claro que a gente tem algumas situações, às vezes, ou algumas irregularidades das próprias partes, né? Eu lembro de uma situação, de um processo ali do Núcleo de Prática Jurídica, né, da Faculdade Senec Gravataí, de que o réu, o oficial de justiça foi até a casa, conversou com o réu e o réu se apresentou como sendo o irmão e informou que o réu, ele residia para fora, para o interior, né? E o que aconteceu? O oficial de justiça não requisitou a apresentação de documentos. Quando que daí, eu lembro que a gente fez a manifestação e nós pedimos que o juízo advertisse o oficial de justiça que ele não cumpriu com diligência a sua função e a sua atividade. Porque se alguém se apresentou, ele combinou com os vizinhos, tá? Como sendo uma pessoa, e as pessoas confirmaram, né? Os vizinhos confirmaram, quando que, na realidade, o oficial de justiça estava falando com o réu, tá, gente? Então, tem determinadas situações que a gente precisa criar algumas estratégias bem interessantes. Foi numa outra situação, o oficial de justiça não encontrou a melhor casa que tinha na rua de uma determinada cidade, tá? Então, ele disse que a numeração lá existente era a partir de um determinado número que aquela quadra não existia, tá? Daí, o que a gente fez? Eu até depois eu vou aqui encontrar para mostrar para vocês o que eu fiz para que o oficial de justiça ele encontrasse a casa, tá? Eu vi que aqui alguém tem uma pergunta. Não? Alguém não levantou a mão? Prof, fui eu. Eu ia comentar com o senhor que a questão da pandemia até facilitou um pouco as citações, né? Porque agora elas podem ser feitas por WhatsApp. O WhatsApp foi a grande sacada, inclusive que o Código de Processo Civil permite. Mas o que aconteceu, meus amigos, tá? É que os juízes, de um modo geral, tinham resistência de deferir, tá? E foi a grande... gente, nós tínhamos, se eu não me engano, 10 ou 12 processos no núcleo de prática jurídica que a gente tinha uma dificuldade enorme de localizar os devedores de alimentos ou os genitores que não pagavam alimentos. E foram todos devidamente encontrados a partir do momento que a citação ela foi permitida por WhatsApp, né? Muito bem colocada, eu acho que foi a Camila, quem é que trouxe a situação agora que eu estava... Foi sim, prof. Perfeito, Camila, muito bem o teu apontamento e é verdade, tá? Eu vou só localizar aqui essas duas situações que eu acabei de falar para vocês, um minutinho aqui para que eu possa mostrar. Deixa eu só ver aqui. Tá aqui. Eu só vou mostrar para você, só eu... Muito bem, deixa eu só tentar localizar aqui.
Tá, deixa eu só compartilhar aqui. Opa, deixa, parece aqui o nome da pessoa, deixa eu só... Tá. Pessoal, olhem aqui. Causa estranheza e indignação este procurador, a certidão emitida pelo oficial de justiça da comarca Sombrio, embora tenha fé pública com a devida vênia, não expressa a verdade e a realidade. Esse procurador conhece aquele município e a rua, gente, eu conheço há 20 anos aquela rua, né? Aquele município costuma passar parte das férias há mais de 20 anos na rua do requerido. Todos os vizinhos e moradores conhecem o réu, posto que possui a casa mais vistosa da rua, tá? Então, a rua tem início na avenida é a quinta casa na ordem crescente, tá? Deixa eu ver aqui. Olhem aqui a casa que o oficial de justiça não encontrou, meus amigos. Daí eu fui descrevendo aqui os números e a sequência, tá? Eu fui descrevendo, tá? Eu até, inclusive, aqui eu parei na frente para tirar uma foto da casa, tá, gente? Daí até eu nem me dei conta depois que a foto aí, aqui, não sei, eu estou parado na frente, tá? Deixa eu ver aqui mais. Olha o número que ele não encontrou, gente. Tá? Daí, olha o que eu faço aqui, ó. O desenho para mostrar, né, por onde que o oficial de justiça, como tá, a todo o endereço, a toda a situação, tá, gente? Então, são algumas situações que, às vezes, você é obrigado a fazer, tá? Né, que, não aconteceu a citação, mas a citação, às vezes, não acontece de forma proposital, tá, gente? Então, são alguns cuidados. E, aliás, olha o que foi estranho, meus amigos. O que foi mais estranho, que o réu veio ao processo e o oficial de justiça juntou uma segunda certidão que aquela rua não existia. E que aquela situação não existia. Né? Se a gente mostrar para vocês, né, claro que a gente pediu para que aquela situação fosse oficiada à corregedoria, né? Mas observem que, às vezes, você tem algumas situações assim muito fortes, né, no processo. Tá? Fala, Eric. Deve estar em vias de aposentadoria, professor. Tá, não. Eu acho que era conhecido ou era parente, alguma situação, tá? Mas observe, meus amigos, ele disse que não tinha aquela quadra. E mais, gente, eu tenho 2 tias que moram na quadra seguinte. Então, eu conheço lá, né? E é aquilo que eu falei ali, eu vou há 20 anos lá, gente. Né? As minhas... né? Eu lembro que eu fui com essas minhas tias veranear lá há 20 anos atrás, se não mais, né? Mais de 20 anos, até acho que 25 anos. Muito bem, tá? Então, a segunda situação, gente, lembram que nós já estudamos a questão da incompetência em teoria geral do processo, digo, nós estudamos, não fui eu que estudei com vocês, mas eu acredito que vocês tenham estudado aonde vocês fizeram a disciplina de teoria geral do processo, tá? A questão da incompetência absoluta e relativa, tá? Então, vou dar um exemplo. O processo foi distribuído numa comarca incompetente. Você precisa apontar isso, tá, gente? Então, se é questão de justiça, tá? A Justiça Federal, são o artigo 109, inciso 1º da Constituição, a competência da Justiça Federal. E as outras questões de competência estão lá do artigo 42 ao 53, tá? Deixa eu ver se alguém pediu a palavra, não?
ao 53, tá, gente? Então, deixa eu ver o parágrafo 5º aqui do... Aqui. Parágrafo 5º. Tá? Exceptuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício as matérias, né, enumeradas neste artigo, tá, gente? Então, observe que, de um modo geral, o juiz precisa conhecer, né, de ofício todas as situações que estão aqui presentes, tá? Vamos voltar para cá. Tá? Então, a incompetência é que o processo foi distribuído numa comarca que não deveria ser distribuído, ou numa justiça que não deveria ser distribuída, tá? Ou na justiça estadual, quando deveria ser distribuído na justiça federal, tá? Ou na justiça federal, quando deveria ser distribuído na justiça estadual, tá, gente? Então, incompetência é exatamente isso, tá? Seguindo o nosso barco aqui, meus amigos, tá? A incorreção no valor da causa, tá? O valor da causa, ele está lá no artigo 91 ao 93, mas especificamente, eu falei 291 ao 293, mas especificamente no 292, eu vou até mostrar aqui para vocês, 292, nós já, inclusive, acho que já conversamos aqui, já mostramos. Observem que aqui no artigo 292, aponta todos os requisitos, tá? E os critérios para que sejam fixados os valores da causa, tá? Então, aqui, em todos os incisos, tá, do artigo, nos 8 incisos aqui do artigo 292, e mais nos seus parágrafos, tem todos os critérios, todas as orientações de como são fixados o valor da causa. O exemplo, na petição inicial que vocês estão fazendo, consta aqui também a orientação de como a gente vai fixar o valor da causa. Está aqui no inciso 3º, na ação de alimentos, o valor da causa será a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, vocês estão percebendo? Aqui está toda a orientação de como a gente vai fixar, de como a gente vai trabalhar o valor da causa, tá, meus amigos? Então, isso é bem importante a gente conhecer, saber, né, essas informações. Então, falamos, né? Então, implica... E o valor da causa, ele é muito importante, gente, tá? O valor da causa, ele implica no quê, gente? Nas custas, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês... Opa, aqui tem o tribunal, acho que daí fica mais fácil de acessar. Olha aqui, eu vou fazer a distribuição de uma petição inicial, tá? Então, aqui, gente, no momento é valor de alçada, vocês já perceberam que já aparece o valor da causa. Eu coloco, vou dar um exemplo. Aqui é um divórcio litigioso, aqui é um divórcio litigioso, tem um patrimônio de 800 mil. Estão vendo qual é o valor da causa? Tá, meus amigos? Então, percebam que essas situações, o valor da causa, ele implica nas custas, a previsão de custas. Se não são beneficiários da gratuidade, na distribuição, no momento que a gente distribui, depois tem que gerar guia e fazer o recolhimento deste valor, tá, gente? São as questões das custas processuais. Então, vocês estão percebendo quanto custa para fazer um processo, tá? Então, aí estou mostrando para vocês, tá? E também vai repercutir no valor dos honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? Aqueles honorários fixados aqui no artigo 85, tá?
no artigo 85 do Código, tá, gente? Eles estão aqui fixados, ó. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, tá, gente? E olhem aqui, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, tá, gente? Então, percebam, tá? O quanto que implica o valor da causa, tá? Então, a causa estar certa, o valor estar certo, tá? É bastante importante porque ele vai ter este impacto, tá, gente? Tanto nas custas quanto também, né, vai repercutir nos honorários de sucumbência, tá? A questão aqui da inépcia, né, da petição inicial, que nós já falamos, nas situações apontadas pelo artigo 30, tá? Inciso 1º, parágrafo 1º, tais como falta de pedido ou causa de pedir, né? É aquela coisa que você vai para o judiciário e não sabe o que vai fazer lá, tá? O pedido é indeterminado ou não há lógica na descrição fática, quer dizer, o texto está mal descrito, mal apresentado, são essas situações que nós apontamos, né, como regra, via de regra, né, na inépcia de uma petição inicial, tá? Então, a percepção, tá, gente? O autor já ingressou anteriormente 3 vezes com o mesmo processo, tá? Nessas situações, gente, eu lembro que teve numa situação que a juíza pediu para justificar por que o réu tinha desistido de outras ações, tá? Porque já tinha entrado várias vezes, tá? E desistiu. O réu, a cliente, né? Então, eu fui descobrir por que ela ingressava com a ação e desistia. Eu acho que até já tinha comentado aqui com vocês. Se trata, assim, o réu, ele residia numa cidade, eu não sei se alguém conhece o nome das cidades do oeste de Santa Catarina, chamada Descanso. Eu não sei se alguém já ouviu falar dessa cidade, tá? Ele residia no interior dessa cidade. E sempre que era feita a distribuição do processo, era solicitado o endereço completo. O que é o endereço completo? Nome da rua. Não, ele morava numa localidade do interior, tá? E daí era solicitado para ele o nome da rua, para ela, no caso, que era uma ação de divórcio, tá, gente? E era solicitado o nome da rua, o número da casa, e ela não tinha essa informação, ela tinha a localidade. Eu não sei se alguém de vocês está acostumado com as situações de interior. Eu, por exemplo, nasci para fora, né? Meus pais ainda residem para fora, tá, gente? Então, é uma situação muito tranquila. Inclusive, não é muito longe dessa cidade chamada Descanso, que meus pais, eu sou natural de uma cidade próxima de Chapecó, Santa Catarina, mas que fica aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas observem que daí eu tive que explicar que, primeiro, por que o processo, ela abandonava o processo, porque era solicitada uma informação que não tem, e eu justifiquei para o juízo que lá, como é que funciona o interior, como é que o oficial de justiça vai até a parte, porque a questão, aquela auxiliar daquela magistrada queria saber como é que o oficial de justiça iria localizar o réu se não tinha nome de rua e se não tinha número de casa. Daí eu tive que ir lá conversar, explicar. Inclusive, eu aproveitei uma audiência e conversei com a magistrada, né? E daí ela convenceu, não, eu acho que deve ter conversado com a auxiliar, e daí aquele processo andou, tá? Mas observem, gente, a percepção é quando você ingressa com mais de uma ação e você acaba desistindo desta ação, tá, gente? Então, 3 vezes você perde o direito, tá, de
ingressar com uma quarta ação, tá? Então, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, em face do réu, e ter dado causa ao processo ser extinto sem resolução de mérito por abandono de causa em todas elas, tá? Muito bem, meus amigos, eu só preciso pegar uma água, que eu estou falando aqui há mais de 1 hora, e sem água, 1 minutinho. Muito bem. Litispendência e coisa julgada. Litis, tá? Quer dizer, há um litígio, há um processo em andamento. Então, se eu tenho litispendência, significa que há 2 processos, tá? Então, 2 demandas idênticas em curso concomitantemente, tá, gente? Então, deixa eu aqui aponta para a gente olhar o parágrafo 3º, tá? Então, olha aqui, ó, ambas representam o mesmo fundamento e a mesma consequência jurídica, só que em momentos diferentes, tá? Então, a litispendência, há 2 demandas em curso, tá? Vamos só conferir aqui no parágrafo 337. Parágrafo 3º, tá? A litispendência quando se repete a ação que já que está em curso, tá? Então, é exatamente isso que nós estávamos falando para vocês. Há 2 ações idênticas, tá? Muito bem. E aqui, na coisa julgada, 2 demandas idênticas, mesma situação da litispendência, tá? Mas uma delas já transitou em julgado, tá? Se uma delas já transitou em julgado, então a gente tem o quê? Coisa julgada. E foi exatamente isso que eu aleguei naquele exemplo da uso capião, na defesa que eu falei para vocês, no exemplo que eu iniciei e não complementei, né, para chegar neste momento e complementar para vocês. Então, porque já havia, né, uma sentença que transitou em julgado que disse que aquele imóvel era dos meus clientes, tá? E depois a parte entrou novamente com uma outra ação, né? Então se ingressou com uma outra ação, né? Não tinha já havia um processo que já havia transitado em julgado, né? E foi reconhecida a coisa julgada e extinto o processo, né? Naquele momento. Tá? Então, uma das consequências é a extinção do processo, né, sem resolução de mérito, que a gente já vai ver na sequência. Tá? Alguma dúvida, algum questionamento, gente? Tá? E a questão da conexão, tá, gente? Ela é disciplinada pelos artigos 54 e 55. Vamos dar uma olhada nos artigos 54 e 55. Tá? Então, a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência observada no disposto, né? Reputam-se conexas, e aqui está a definição, tá, gente? Reputam-se conexas 2 ações
ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, tá? Então, há alguma situação em comum nessas duas ações, o pedido ou a causa de pedir. Então, né, normalmente nessas situações, a mudança, né, de competência, porque o mesmo juízo vai analisar aquela situação justamente para que não tenham decisões conflitantes ou contraditórias que envolvam, né, uma situação muito próxima, um mesmo pedido, por exemplo, tá, gente? Uma mesma causa de pedir. Tá? Trata-se de demandas que têm em comum o pedido ou a causa de pedir, como a gente acabou de ler, e que devem tramitar no mesmo juízo, tá? O objetivo da regra é evitar, né, o proferimento, aquilo que eu acabei de dizer ali anteriormente para vocês, né, de decisões conflitantes e incompatíveis, tá? Esse é o objetivo da questão aqui quando tem duas ações conexas. Incapacidade da parte, tá? A questão da incapacidade da parte, tá, gente? O menor não estar devidamente representado ou assistido, tá, gente? Então, isso é estudado também na teoria geral do processo. Se eu não me engano, é no artigo 71, tá? Vamos olhar aqui no artigo 71, ó, tá? Então, olhem aqui, gente. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei, tá? Então, o incapaz será representado de quem a gente está falando? Do menor, tá? De 16 até 16 anos ele é representado e de 16 até completar 18 anos ele é assistido, tá, gente? Então, é essa situação que eu estou apontando aqui para vocês. Tá claro isso para vocês? Tá? Então, a incapacidade é não estar devidamente representado, ou, por exemplo, se ele tem 16 anos, estar representado. Não. Quem completou 16 anos, ele precisa assinar também a procuração e o pai ou a mãe, né, o seu representante legal, tá, assinar junto, tá, gente? Defeito da representação. O que é esse defeito da representação? Tá, gente? Defeito da representação significa o quê? Estar sem procuração, tá? O processo ser distribuído sem procuração ou a procuração não assinada, tá? Tem algumas situações, meus amigos, se eu não me engano, é o artigo 104, tá? Vamos só buscar aqui, tá? O artigo 104. Tá? Olhem aqui, meus amigos, tá? A parte será o 103, só para que a gente retome aqui algumas coisas importantes, tá? A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, aqui está o primeiro ponto, tá? Então, primeiro, advogado, tá? E aqui tem o ponto, o artigo 104, a questão essencial que eu quero trazer para vocês. O advogado não será admitido a postular, o que é postular? A distribuir ou atuar num determinado processo em juízo, né, gente, sem procuração. Tem algumas situações que você, inclusive eu já fiz isso, tá, gente? Tá? Atuei sem a procuração justamente para evitar preclusão. O que é preclusão, gente? Se você não pratica o ato num determinado momento do processo, naquele prazo, o teu direito precluiu de cumprir aquela situação. Por exemplo, você tinha até hoje para apresentar no caso, o rol de testemunhas. Você não apresentou, precluiu o teu direito de apresentar as testemunhas, tá? Ou questão de decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Então, eu já pratiquei ato considerado urgente, tá, gente? E daí, o que aconteceu? Inclusive, foi num processo Maria da Penha, tá?
que a parte ela tinha sido afastada, tá? Tinha sido impedida de se comunicar ou de se aproximar, aquelas situações todas que são conhecidas de vocês, e a parte ela estava descumprindo, tá? E, inclusive, ameaçando, fazendo mais ameaças para a vítima, tá? Então, a vítima, ela não poderia, e ela tinha ido para uma outra cidade, não retornou, e na época eram processos físicos, tá, gente? Eram processos físicos. Eu fiz o pedido de prisão dele, informei toda a situação, tá? Informei e disse por que eu não tinha juntado no caso, a contestação, porque se tratava de uma situação urgente, tá? E pedi 15 dias de prazo para juntar. Claro que na semana seguinte juntei a procuração, tá, gente? Então, você, em algumas situações, quando quer um ato urgente, tá? Você pode, nessas situações, tá, gente? Então, nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, claro, e daí, então, por despacho do juiz, tá, gente? Então, o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas ou por perdas e danos, tá, gente? Então, aqui é bem importante a gente ter esta responsabilidade, esta situação, né, no processo. Alguma dúvida, algum questionamento, gente? Alguma situação, né, urgente, concordo ali com o Lucas. Falamos a falta de autorização, pessoa jurídica, gente, tá? A pessoa jurídica, a gente sempre precisa ver quem é que tem no contrato social, se é um condomínio, a ata, quem é que é o síndico autorizado para assinar pelo condomínio, tá, gente? São essas situações. Então, a falta de autorização aqui diz respeito à pessoa jurídica. Quem vai assinar em nome da pessoa jurídica, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Quem vai fazer a assinatura em nome da pessoa jurídica, tá? E a questão da convenção de arbitragem é naquelas situações que há um contrato, principalmente nessas questões de franquias, tá? O franqueador, ele normalmente, meus amigos, ele estabelece convenção de arbitragem, tá? Justamente para que não envolva processos judiciais, tá? Entre o franqueador e o franqueado, tá, gente? Então, por isso que nessas situações é o contrato que estabelece, é uma cláusula, né, que consta neste compromisso, né, de arbitragem, até de convenção de arbitragem. Aqui uma situação mais conhecida que teve, gente, foi quando o Internacional ele caiu para a segunda divisão, que foi lá para a Suíça. Eu não sei se vocês lembram, né, dessa situação, quem é aqui do Sul, tá? Deixa eu ver. Exceptuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício as matérias que nós já falamos. E a ausência de alegação de existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal. É a ausência de alegação da existência de convenção. Se não houve, tá, gente? Não foi alegado, não foi apontado pelo réu, tá, gente? Então, é o réu que precisa apontar que há uma convenção de arbitragem. Se ele não apontar, não é depois que ele vai fazer isso. Alguém quer se manifestar? Alguém tinha falado alguma coisa? Desistiu? Muito bem.
tá? Ausência, né? O próximo item que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ausência de legitimidade ou de interesse processual, tá? Meus amigos, a questão da legitimidade, tá? É como é que eu resolvo isso, tá? Quem tem o direito de ação, tá? Por exemplo, são aquelas pessoas envolvidas na relação material. Então, por isso que eu tenho que perguntar aqui quem são os envolvidos na relação material, tá? E quando eu falo de interesse, quem causou a questão do prejuízo também, que é para a questão ali da legitimidade. E este processo, ele vai trazer algum resultado útil, ele pode trazer um resultado útil, tá? Meus amigos, tá? Observem que, às vezes, você tem alguns processos, e ontem aconteceu uma prova pericial num processo que eu estou, assim, aguardando, com muita ansiedade esse resultado, tá, gente? Porque é um processo que, da minha ótica, extremamente importante por vários motivos, tá? Por vários motivos esse processo é importante, tá? Este processo envolve um reconhecimento de paternidade, tá? E é um reconhecimento de paternidade que ele já, né, está aí há 30 e poucos anos e, né, se reconhece ou não reconhece. Não sei por que até hoje não tinha sido feito exame de DNA, mas, claro, tem ali alguma situação pelo status, pela importância social, jurídica que essa pessoa ocupa numa determinada cidade, tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte, daí o exame que foi feito ontem, ele foi por determinação judicial, tá? E mais, eu vou dizer para vocês, foi feito um exame extrajudicial, e esse exame extrajudicial deu negativo. Eu suspeitei, fiz todas as suspeitas, mas tu não tem prova. Então, você precisa colocar, às vezes, no processo, isso de forma não explícita, mas implicitamente, tá, gente? Que nas entrelinhas se compreenda isso. E eu não disse suspeita de fraude, que havia suspeita de fraude. Mas, por aquilo que eu havia colocado e manifestado no processo, o juízo concluiu que havia a suspeita de fraude e determinou novo exame, tá? E determinou, não aceitou o resultado do exame feito de forma extrajudicial, tá? E observem que você também tem todo um cuidado, você tem toda uma responsabilidade processual, tá, gente? Mas olha o que me chamou a atenção, gente. No exame extrajudicial, não foi requerido a participação da mãe. E no exame judicial, foi requerida a participação da mãe. E até eu não estava presente lá no laboratório ontem, porque eu tinha uma outra audiência, né? E também não havia necessidade de acompanhar, né? Observem que o suposto genitor, né? Ele e o seu advogado questionaram o porquê da presença, né? E ficaram incomodados por que a mãe teria que participar. Tá? Eu até vou ter que ler e estudar sobre isso, porque eu não, né? Mas eu estou, assim, muito ansioso pelo resultado, tá? Porque, às vezes, você há, digamos, legitimidade, há interesse, num primeiro momento, foi alegado que não havia nenhum interesse no processo, porque havia sido realizado um exame extrajudicial, tá? Eu não sei até que ponto os meus clientes também estão com a verdade, ou digamos, são conhecedores, ou se a pessoa que passou a informação, mas eles tinham ouvido falar, a pessoa que informou eles que houve fraude e que ela não poderia aparecer, que não poderia
comprovar, porque ela também ouviu comentários lá dentro do laboratório, 200 mil foi pago. Gente, olha que é um valor considerável, tá? Para que aquele resultado desse negativo. Tá? Daí você pode dizer, mas 200 mil, professor? Sim, se a pessoa tem um patrimônio de 20, 30 milhões, 200 mil, né, é quase nada, né, gente? Né? Então, observem que, às vezes, né, nos processos, você não chega a um determinado resultado e se alega que não há interesse processual, porque também, né, o mundo financeiro, às vezes, ele prevalece. Como é que você vai provar que houve, né, digamos, a compra de um resultado? Né? Porque você não tem uma prova. Alguém te anunciou, olha, aconteceu, mas eu não falei. Eu não tenho, tá? E eu não posso aparecer, né? Porque eu sou a pessoa que trabalho lá e, né? Eu ouvi, assim, a situação porque eu estava próximo numa sala e num determinado momento eu ouvi isso, tá? Então, observem que e ela não poderia estar naquela sala naquele momento, porque foi orientado que ela deveria sair, e ela não saiu, né? Então, são situações que você tem, né? E como é que a pessoa, claro, vai perder o emprego, tem uma série de situações que você também não pode colocar em risco a outras pessoas, e se você não tem provas também, né? Então, deixa eu ver, acho que ali da questão do interesse processual é quando que a parte alega que não vai trazer nenhum resultado ou processo, que era o caso no exemplo que eu estava dando, que a parte diz, não, mas já tem exame de DNA, não tem mais o que fazer, né? Não há mais interesse processual, tá? E o inciso 12º, tá? Eu não sei se eu coloquei certo, porque tem o 12º, depois o 11º aqui. Ah, tá. É 13º, tá, gente? Aqui que aparece como 11º, tá, gente? Falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. Meus amigos, ação de despejo por falta de pagamento de aluguel, tá? Ou dependendo da situação, você precisa depositar, a que chama, né, a falta de caução, é a caução, né? De o valor de 3 aluguéis mensais, né? Que você precisa colocar aí, tá, gente? Então, é uma das situações da questão de falta de caução. Ou de outra prestação que a lei exige, tá? Como a questão de pagamento de custas, ou alguma situação que a lei, né, aponta, tá, gente? Então, há necessidade e não foi vista, né, no processo esta situação, tá? E aqui o inciso 13º, tá, gente? É a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, tá? Então, por exemplo, você analisa, olha as condições, o patrimônio da parte autora, e você vai indeferir, vai dizer, olha, é indevida a concessão. Teve num processo, tá, gente? Teve num processo que a parte ré pediu a questão da gratuidade, não juntou comprovantes, e o juízo somente analisou isso na sentença, embora na réplica a gente tenha apontado isso. Nós levamos esta situação na apelação para o tribunal, tá? E o tribunal, tá, entendeu também que houve a concessão indevida da gratuidade, pelo patrimônio que o réu tinha apontado, e não havia nenhum documento nos autos, tá, que possibilitasse, muito pelo contrário, né, os documentos dos autos justificavam a não concessão da gratuidade,
tá? E daí uma das situações que, porque aposentados ganham pouco, foi mais ou menos isso que apareceu lá na sentença, tá? E daí foi indeferida, né, coisa revista a gratuidade no âmbito do tribunal e condenado ao pagamento de custas e honorários, tá, gente? A questão da gratuidade, ela é fundamentada pelo artigo 5º, né, da Constituição, inciso 74, deixa eu ver, a gente está com a Constituição aqui aberta, tá? Inciso 74, que a gente está já no 60, está próximo daqui. 74. Aqui, ó. O Estado, tá, meus amigos, olhem aqui, né? O Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Como é que você prova a insuficiência de recursos? Com a apresentação do contrato, a primeira declaração de pobreza, tá, meus amigos? Com comprovantes, tá? Não basta a simples declaração, tá? Primeiro, com a questão da apresentação de contra-cheque, tá? A apresentação de contra-cheque, a apresentação da CTPS, que comprova que você está sem vínculo de trabalho, comprovante da declaração de renda, tá? Ou que não há declaração de renda na base de dados da Receita Federal, são os comprovantes que você apresenta via de regra, tá, gente? Tá? Então, toda pessoa que ganha acima de 5 salários mínimos, normalmente não é deferida a gratuidade. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, na Justiça Federal, via de regra, a concessão da gratuidade, ela se dá para todas aquelas pessoas que ganham até 5 salários mínimos, tá, gente? Acima de 5 salários mínimos, não é deferida a questão da gratuidade. E nós falamos também do artigo 98 aqui do CPC, tá, gente? O artigo 98 é ele que estabelece todas as regras de concessão da gratuidade. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios tem o direito da gratuidade de justiça. Meus amigos, aqui a questão da gratuidade ela é muito importante, porque vai implicar o não pagamento de custas, tá? Não pagamento de selos, de despesas com perícias, despesas com oficial de justiça, deslocamento né, do oficial de justiça, pagamento de perícias, né, vai implicar o não pagamento de perícias, tá? Também o não pagamento de se precisar apontar a contador para fazer cálculos, também se precisa de averbação em registro civil e registro de imóveis, vai implicar também no não pagamento de emolumentos, tá? Que está aqui no inciso 9º, tá, gente? Tá? Não pagamento. Então, é bem importante essa questão da gratuidade. Tem muita gente que ainda utiliza aquela lei 1060 de 1950, tá, gente? Tá? Esta lei, o CPC 15 revogou os principais artigos da gratuidade, que eram o artigo 2º, 3º e 4º, tá? Então, meus amigos, hoje a gente apenas cita o CPC, o artigo 98, cumulado com o artigo, o inciso 74 do artigo 5º da Constituição, cumulado com o artigo 98, tá? Praticamente não se cita mais aqui, aliás, não se cita mais aqui a lei 1060 de 1950, justamente porque ela já, né, os artigos foram revogados, a boa parte deles, tá, gente? Que tratavam ali da especificidade, né, da gratuidade. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Tá?
Então, gente, nós estamos chegando no final da nossa discussão aqui de hoje, tá? Que a gente está falando da contestação. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, tá? E olha aqui o cuidado que você precisa ter, né, na contestação. Porque se você não alegar, não impugnar todas as situações, elas vão ser consideradas verdadeiras, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, por isso que na contestação você tem que impugnar item por item, tá, gente? Ponto por ponto, tá? Não for admissível a seu respeito a confissão, tá? Né? Daí, então, não for admissível a seu respeito, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, por exemplo, algum documento importante, tá? Estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, tá, gente? Então, observem que a contestação, de um modo em geral, ela tem que fazer o quê? A impugnação de item por item, ponto por ponto da inicial, tá, gente? Então, esse é um cuidado enorme que a gente precisa ter quando a gente faz uma defesa. O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica, claro, ao defensor público, advogado dativo ou curador especial, tá, gente? Então, até porque normalmente são situações mais genéricas, mas o advogado privado precisa fazer a defesa específica e a impugnação específica de ponto por ponto, tá bem, gente? Ficou claro isso para vocês? Tranquilo, professor. Olhem aqui, gente, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações. Então, lembram primeiro que a gente falou do princípio da concentração da defesa, que é na contestação que precisa ser feita, tá? Não é em outro momento, é na contestação que isso precisa ser feita, tá? Por que é importante eu fazer? Eu lembro que eu tinha uma cliente que eu fui fazendo o processo e antes de distribuir a inicial, eu pedi se ela tinha algum documento, algum outro documento novos. Quando eu fiz a discussão com ela da inicial, era uma situação bem importante, tá? E ela me disse o seguinte: não, doutor, eu até tenho algumas coisas, mas estou deixando como carta na manga. Eu digo, como assim carta na manga? Não, dependendo de como que o réu, né, ele vai se manifestar, reagir, eu trago essa situação. Eu digo, por favor, você me traz todas as situações, todos os documentos, tá? Porque da mesma forma que para o réu, vale isso para o autor, gente. As mesmas situações, as mesmas regras que valem para no caso, o réu, valem para o autor. Olhem aqui, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Relativas a direito ou fato superveniente. O que isso significa? Que apareceu depois, gente, na sequência. Competir ao juízo conhecer delas de ofício, tá? Ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, tá, gente? Então, vocês estão percebendo? Eu vou fazer uma petição inicial, ali eu tenho que trazer todas as situações. Eu vou fazer a contestação, meus amigos, é lá na contestação que eu preciso apresentar todas as situações, tá? Das alegações do réu, né, se alegar qualquer das matérias enumeradas, né, no artigo 337, o juízo determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova, tá? Então, todas aquelas situações do artigo 337 são aquelas situações que nós falamos preliminares, tá? Ou defesas processuais, tá? Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz vai determinar a sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Claro que, às vezes, o prazo é de 30 dias, mas isso acaba se estendendo, tá? Cumpridas as providências preliminares ou não, havendo necessidade delas, o juiz vai proferir o julgamento conforme o estado do processo, principalmente
ponto de vista daquelas preliminares, né? Por exemplo, se tem coisa julgada, litispendência, o juiz vai se manifestar no estado que o processo se encontra, tá, gente? Normalmente, ali, extinguindo o feito, tá? Ou resolvendo o mérito em algumas... aliás, extinguindo o feito alguns pedidos sem resolução de mérito em determinadas situações, vai depender, né, da questão do processo, tá, gente? Eu termino a minha apresentação da aula de hoje aqui, tá? E daí, né, vocês viram que foi bastante conteúdo, bastante situações que a gente viu, tá? Eu não sei se vocês têm algum questionamento, tá? Daí eu fico agora à disposição para questionamentos e ainda não é o despacho saneador, tá? Ainda não é, tá? O despacho saneador. Aqui a gente está discutindo aquelas situações de ordem preliminar, tá? Aquelas situações, vícios, problemas que o processo ele pode ter, tá? Pode falar, Sinara. Professor, esse material, esses slides, eles estão no AVA? Sim, estão no AVA. Tá bom. Inclusive, eu sempre abro ali direto. Aqui eu até vou mostrar, Não é que eu tive um probleminha na minha matrícula e eu acabei sendo matriculada agora bem recentemente. Então, eu estou bem atrasada. Pode conferir, ali estão as aulas gravadas, todas as situações que eu mostro estão todas ali no AVA, tá? Tá, é a segunda aula que eu assisto, então eu vou verificar lá. Tá bom? Ok, perfeito. Obrigada. Tatiane? Professor, eu entrei um pouquinho atrasada, então, na verdade, não tenho dúvidas sobre a matéria, eu vou precisar depois rever a aula gravada acompanhando com slide. Mas a minha dúvida é sobre o material, porque eu fui abrir para ver os slides, aí o colega até falou que você já tinha postado o caso. Eu li rapidamente, eu já tinha feito uma estruturazinha. Eu lembro que tu tinha feito sim, mas tu pode... Então, eu pensei assim, em adaptar com os nomes, né, que o senhor colocou, mas, tipo assim, eu já tinha criado alguns dados pessoais, né, e outra coisa que eu tinha feito é que eu tinha feito endereçamento daqui do Rio, aí agora Mas pode fazer, não há nenhum problema. Pode manter, será considerado da mesma forma, até porque em respeito à situação. Bem tranquilo, tá? Então pode... Tá, então eu vou aproveitar a estrutura que eu tinha feito e vou mudar só ali a historinha do caso concreto ali. Perfeito, tá, gente? Mas todas essas peculiaridades de competência, eu sou de um outro estado, ok, eu vou manter a cidade... Tudo tranquilo, gente. Isso é considerado. Então, obrigada. Eu fiquei em dúvida, porque eu sei que o endereçamento a gente não pode errar. Eu fiquei preocupada de... Perfeito, bem tranquilo. Não, então eu vou deixar aqui do Rick, aqui eu sei que está certo. Obrigada. Não, mas daí a gente vai ter que fazer mais de 5 processos, tá, Lucas? Porque até 5 processos tu pode ter numa outra seccional da OAB. Gente, se não tiver mais questionamentos, eu vou parar aqui a gravação, mas eu fico aqui à disposição ainda.